começando Depois da Luta, o seu programa que acontece logo depois da luta. Eu sou o Thiago Pamplona, @Thiago Pamplona, Thiago sem H. Eu sou Tarso Dória, @Tarso Dória, Tarso também sem H. Olha só, tu já conheceu algum Tarso com H? Não, mas... Tem... Tarso não, deixar claro no muitas... começo, assim. Sim, claro. Tarso não é um número que tem um nome que tem tantas variações, né? Tipo, não tem tem muito Tarso primo. Tipo assim, tem Tárcio, Tasso. Verdade. Entendeu? Tasso. Tem muito quase sempre, mas nunca tem exatamente igual. É muito raro. Eu já, inclusive, uma vez, quando eu trabalhava em loja, eu tava na loja assim, do nada, Tarso, tira a mão daí! Eu, cara, o que houve? O que eu tô fazendo de errado? Aí quando eu vi, cara, era uma mãe com a avó e a criança, cara. E a criança, o menino, era Tarso. E ele era filho de um Tarso. E aí foi um momento super, bacana. E a gente compartilhou histórias sobre ser Tarso. E, foi maneiro. Não, lindo. Realmente um momento lindo. Eu perguntei porque o nome Thiago tem muitas variações, né? Tem Thiago com H, tem Thiago sem H, tem Thiago com Y, Sim. Tem Thiago com H e Y. Eu conheço. Thiago é tipo Corolla dos nomes, né? Tem várias versões diferentes aí, muito popular. Ah, várias versões de Corolla, né? Entendi. Demorei um pouquinho pra pegar. Tarso Dória! A gente precisa reconhecer a nossa insignificância e a gente precisa reconhecer a nossa petulância e tirar o chapéu. Eu tô sem chapéu aqui. Eu devia ter vindo o chapéu pra eu poder tirar. Pra eu poder literalmente tirar o chapéu sobre o que para o Islam Makhachev. Ele é bom. Ele é bom. Mas o que a gente falou sobre ele? Não é que a gente não falou que ele era bom. Ah, tá. Mas a gente tá sempre torcendo contra porque ele é meio pau no cu, né? Não, cara, o problema dele não é que ele não é pau no cu, inclusive ele é bem engraçado, mano. Ele tá cada vez mais falando inglês e ele é muito engraçado. As compilações dele, tipo assim, resenhando com ele, irmão. Nunca recebi um convite. Tá ligado? Você iria pra banheiro, assim, pra sauna? Pô, meu irmão, cara, eu queria muito passar, não 2-3 anos da Daguestão, que eu não aguento, não. Eu passaria 2-3 semaninhas no Daguestão, mas eu teria que fazer uma preparação pra ir. Sim. Pra, tipo assim, pra fazer pelo menos 15% do que eles fazem. Eu não ia fazer todos os treinos, mas eu queria só pelo menos sentar, assistir, faço o aquecimento, e depois eu fico ali acompanhando. Porque deve ser realmente, diferenciado o negócio. Mas eu não sou contra, não. A parada é que ele luta contra muito lutador querido, né, irmão? Tu luta com o Charles, luta com o Volkanovski, assim, todo é moicano. Então, assim, é difícil, tá ligado? Se você ficar batendo no mocinho sempre, né? Você vira o vilão. E ele é bom, ele é muito bom mesmo, ele é o maior de todos os tempos mesmo, e é isso. E a nossa querida Mackenzie... Time out. A gente vai entrar nisso aí. Você tentou botar isso no... Cara, quase que eu deixei passar isso, meu irmão. Você foi falando e eu concordando aqui. Calma, debateremos isso. Debateremos. Mackenzie realmente, de chão, não tem como. Tá bem demais, tá melhor em pé, tá realmente sensacional. Merece estar segurando o cinturão que ela possui. E o nosso Edson, né, fez sua última dança. Quem diria que a Mackenzie realmente ia ter mais chão que a Gillian, né? Pois é, quem diria, mas... Isso a gente não errou. Grande. Cara, por que a gente tá errando? A gente jamais errou, a gente nem fez palpite pra essa luta. Como é que a gente errou? Não, nesse programa não, mas quem acompanha a gente em outros lugares viu. Não, porque você está... Tipo assim, eu tô sendo alvo dessa narrativa de que eu tava sendo hate do... Por que eu tava dando hate no Makhachev, cara? Você tá ouvindo as pessoas erradas, mano. Isso tá rolando uma narrativa muito doida. Eu acompanho seus programas. Que mentira, cara. Vai no Chave de Orelha. Vai lá no Chave de Orelha. Eu tô percebendo que isso é uma narrativa, cara. Tá sendo construída uma milícia digital, cara. Agora eu fiquei assustado. Conspiração. Inventando palpites, inventando que tu diz palpites. Cara, pronto, a partir de hoje vai ser isso. Sempre que alguém perder na luta principal, eu vou falar, tá vendo, Tarso? Tá vendo? Você passou a semana toda falando o contrário. Quando eu estiver na bancada sozinho, eu vou falar, mano. Tarso falou merda a semana toda. Tá aí, provou mais uma vez que o Tarso tava errado. Cara, o Tarso palpitou no cara. Demais. Meu Deus do céu. Bom demais. Tarcinho, você que estava lá, você trabalhou só no card principal, né? Tá cada vez mais no topo da cadeia alimentar, no topo da hierarquia. Eu ia falar topo da montanha. Das transmissões do UFC no Paramount Plus. Primeiro, parabéns pelo seu grande sucesso. Segundo, quais foram? O que foi, cara? Que babaca. Babaca, você tá crescendo na carreira, eu tô aqui deixando meu parabéns pra todo mundo ver.
Ai, caralho, vai. Quais Obrigado. foram as suas impressões desse card? O que mais lhe chamou a atenção? Sim, é um card de zebras chamativas, né? Zebraças enormes que saíram do mato. A gente começou a noite com o Orobai, numa luta que já estava praticamente... Já era resolvida no pré, a gente já estava achando o que ia acontecer, e estava acontecendo o que a gente achava que aconteceria. Mais uma vez, palpites equivocados, né? Mais uma vez. Meu Deus do céu. Mas, e aí, pô, Ninja Choke brabo, do nosso Jeremiah Wells. Royal Álvares, não sei se era exatamente foi uma grande zebra, mas foi uma surpresa a atuação dele. E no card principal, o Mansur Abdulmalik, né, cara? Que, pô, foi resenhado pelo Dustin Stolfus. E assim, um All-American sendo botado no ombro e cravado no solo é realmente doloroso pro ego, imagino eu. E mais uma derrota, o cara que era invicto até o começo do ano. Assim, fora isso, natural, temos que falar da noite espetacular, né? Noite incrível do Brasil, né? Todos foram de arrasta. Todo mundo que lutou contra atleta que não era brasileiro perdeu. Falaremos disso aqui no Placar dos Brasileirinhos. E os cinturões, né? Quer começar por onde? Quer abrir como esses trabalhos? O like, pede like. A gente tem que pedir like, cara. A gente tem que pedir like, deixa o like, cara. Compartilha esse programa, deixa o like, comenta, engaja. Se tiver a opção aí de hypar, você que está no celular, hype também. Eu queria falar da luta, rapidamente, da luta do Charles Johnson com o Eduardo Chapolin. O Eduardo Chapolin pegou a luta em cima da hora, né? Faltando 2 dias, eu acho. 4 dias? Por aí. Por aí, poucos dias. Faltando menos de uma semana, pegou a luta. E é um cara que já tinha batido na trave no Contender Series. Venceu no Contender Series, mas não foi contratado, não foi isso? E pegou também em cima da hora a luta no Contender. Também teve essa. Foi. E participou do TUF também. Foi logo depois do TUF, né? Sim, foi logo perdeu depois do pro TUF que ele pega e perdeu pro campeão no TUF. E agora estreia no UFC, lutou muito bem. Gostei muito da luta, gostei muito do que ele apresentou. Mas acabou caindo nas artimanhas do mais experiente Charles Johnson, né? Que é o Michael Johnson da MMA. Quase estava perdendo pro Chapolin, mas deu um jeito de vencer. E belíssimo twister, né? Belíssimo twister. Um twister que tem saído muito. Ultimamente é uma coisa que a gente via, que a gente quase não via, e agora a gente tá vendo com mais frequência. É o poder do Rios, né? Deve ter visto no Rios. A gente viu outro dia uma finalização também vinda do Rios. Mas foi o segundo twister desse ano, já, quinto na história. O Musatalha Magomedov aplicou um no comecinho. No comecinho não, tem uns 2 meses. Tipo assim, na transmissão falaram que foi o primeiro escocês. Mas eu não sei se foi o primeiro. Foi igual ao último, não foi? Foi, cara. O último... Eu não lembro exatamente se foi o do Musatalha, mas teve um que foi o escocês que eu tava... Tu tava na bancada? Assistindo... Não tava na bancada. A gente tava se falando pelo WhatsApp nesse dia. A gente e aí a gente até falou, porque eu sabia que era uma variação do twister, mas eu não lembrava qual era. Aí eu fui atrás, aí achei que era o tal do twister escocês e que tinha acontecido há poucos semanas atrás na PFL. Então é uma parada que a galera tá fazendo muito. Tá fazendo muito. Que é quando você tá com o twister tradicional, ele pega quando você tá com um gancho em uma perna só. Sim. Esse twister escocês, ele pega quando você tá com o cadeado. E aí o seu adversário, você dá uma aliviadinha, o seu adversário tenta girar. Nessa que ele tenta girar, o espaço é reduzidíssimo, que você tá com cadeado. Aí você consegue, suvacada no pescoço e dá uma esticada nele. Pamplona Breakdowns aqui, ao vivola pra você, incrível. Uau. E acontece, esse é o... Falando rapidinho, mas só pra encerrar a parte da finalização, provavelmente vai ter mais gente tentando, porque tá funcionando, né? E é uma finalização boa de você tentar dentro da luta, porque ela se apresenta pra você na transição, e se você pensar a situação de você estar com o cadeado fechado, acontece muito mais do que você tá só com uma meia meio que pelas costas, é uma situação muito mais difícil de você aplicar, né? E tanto que você vai ver que o twister mais tradicional cada vez mais antigo, né? A gente não vê tão recentemente, apesar de ainda acontecer. Mas vamos ficar de olho. Eu lembro também da época do que o Ovi Sampru aprendeu a aplicar Von Flu, e aí a cada 2 lutas ele dava uma. Era uma coisa assim impressionante. E cara, falando da luta especificamente, grande atuação do Chapolin pra quem pegou a luta com 5 dias. Mostrou que os trabalhos com o Daniel Cormier, que foi inclusive dar um beijinho na cabeça dele no pré-luta, foi fofinho o vídeo que postaram. Tá funcionando, tá treinando direto na Califórnia, o wrestling melhorou, faltou gás. Né? Quase ganhou ele no segundo assalto, mas no final do segundo round já tava quase sem gasolina nenhuma, tava só no tiro, ponto morto, descendo a ladeira. E aí, pô, é difícil você tá morto sem gás contra um cara que nem o Charles Johnson, que, meu irmão, realmente é muito difícil de ser enfrentado. E a gente viu deu a lógica no final, né? Mas eu falei até no meu vídeo do canal
que perdeu, mas não perdeu tanto assim também. O Chapolin pelo menos conseguiu o contrato, mostrou muito serviço, acredito eu. E se, pô, no TUF não conseguiu, e se no Contender bateu na trave, pô, e no Contender vencendo, pegando em cima da hora, ainda assim não tinha enchido os olhos do Dana, tomara que agora ele tenha caído nas graças ali, não só aceitando, salvando uma luta importante de um cara importante pra organização, como também fazendo uma luta interessante. Eu gosto muito do impacto visual que o Chapolin tem, né? Porque ele parece um adolescente, ele tem um shape de adolescente, ele parece um adolescente com 14 anos que... Ele lembra o Léo Guimarães, cara. Lembra o Léo Guimarães. É o Léozinho Guimarães, cara, o Mr. Furinho. Um pouquinho, Léozinho Guimarães, de fato. Mas, assim, não tem shape nenhum de atleta, não tem. Realmente um menino de 14 anos que descobriu semana passada o que é calistenia e tá fazendo os primeiros treinos sozinho em casa. Mas, meu irmão, chegou lá e meteu-lhe a sola no Charlie Johnson no começo. Realmente começou muito bem, como você falou, deu uma morrida no gás, né? O que é considerável para um cara que não fez um camp, não se preparou realmente para essa luta. Então, isso normal, entre aspas, acontecer. Mas eu gosto muito desse impacto visual, cara. Eu adoro... O Chapolin, ele não tem cara de idiota, ele não tem cara de otário, assim, né? Sim. Mas ele não tem cara de atleta. E aí eu sempre gosto muito desse... Ele tem cara de lutador, né? Porque se você pegar pra ver assim, às vezes o shape do lutador, o cara que, pô, luta há muitos anos, o cara não vai ter um ombrão, não é grandão, porque vai muito disso. O cara que faz o treino de luta, muitas vezes o exercício de força é a calistenia. E a calistenia te dá muita força, te dá muita potência muscular, ao mesmo tempo que não, diferente da hipertrofia, não te incha, né? Então, você ter pessoas mais densas, mais fortes, mas concordo com você também que ele também não é dos mais volumosos, mas eu acho que tem esse detalhe. Quando você treina só luta, muita luta, o corpo acho que não aparenta tanto quanto um cara que tem uma genética muito boa. Porque também tem isso, tem a genética. É o lance da genética, 5% também tem lance da isso. genética. Porque você pega caras que nem treinam preparação física, nem treinam nada de hipertrofia, treinam só uma lutinha ali, um jiu-jitsu e um muay thai, meu irmão, os caras são fibradaços. Trincado. Meu irmão, cara que nem treina, tá ligado? Que só tem um trabalho mais braçal, assim, tem um shape inexplicável. E aí, realmente, o Chapolin não foi abençoado com um shape inexplicável. Mas foi abençoado com um Muay Thai inexplicável. Porque um shape explicável, né? É um shape bem explicável dele. Shape bolacha traquinas e Nescauzinho, assim, no final do dia. Coitado do Chapolin, cara. Coitado. Mas, bicho, eu realmente eu não acho isso demérito. Eu acho legal demais, principalmente pro grande público. Quando você chega com aquela carinha de... Não é carinha de... Ele não tem uma cara de Edson Barbosa, tá ligado? O Edson Barbosa é uma cara de lutador. Sim. Assim, você olha pro Edson Barbosa e fala, lutador. Sim. Poitin. Meu irmão, você olha pro cara e fala, lutador. O Chapolin tem milhares de empregos que vêm antes da gente palpitar lutador. E aí ele vai lá, tira a camisa com aquele corpinho mirradinho, come ali uma bolacha traquinas e, meu irmão, sai na porrada. Nocauteia geral. Eu realmente acho isso muito legal. Eu, quando eu lutava, eu adorava que me chamavam de playboy. Esse playboy não sabe trocar porrada, não sei o que. Eu achava tão legal, porque eu chegava e quebrava as pessoas. E aí ficava essa menos um, né? Que foi quando você foi. Foi porque eu não consegui. Mas enfim, eu gosto muito disso. De lutador que não tem cara de lutador, chega lá e luta bem. Então, um grande beijo pro Chapolin. Mas o que eu queria falar isso lembra muito aquelas campanhas que a NFL gosta de fazer, que bota um kicker, que é o cara que só chuta a bola, e do lado bota um cara da linha ofensiva, que é um malandro de 200 e tantos quilos de 2 metros de altura. Essas duas pessoas jogam o mesmo esporte. Então, se você pegar, por exemplo, uma Tabata Hit, aí tu bota do lado de um Sergei Spivak, que fala, essas duas pessoas praticam o mesmo esporte, são da mesma organização. É curioso. Aí o Chapolin também, a gente tem no mesmo card, o Chapolin, que você já falou bastante do shape dele, e a gente tem o Edson Barbosa. Sim. Né, que é o, meu irmão, trincado ali, parece que é feito na madeira, no mogno, tá ligado? Bagulho diferente. Eu usaria até o aditivo gostoso, assim, pro Edson. Acho que cabe. Sim. Acho que cabe. Não, e agora, tipo assim, ele vai ser aquele coroa gato. Meu irmão, 40 anos naquele shape ali. Tá inteirão. Maluco. E assim, inteirão. E sem o suco, né? Tem isso, né? Porque ainda tem esse detalhe, isso é uma coisa que o pessoal gosta de falar, porque fulano não é pra... O Edson foi pré, durante e pós-usada e, tipo, se manteve lutando igual, tá ligado? Com a mesma frequência e sendo uma porrada e... Bizarro. Esse aí é o famoso... Eu acho que o tema no roteiro não seria ele agora, mas a gente já pode falar dele. Mas esse aí é um cara abençoado, assim, no sentido físico e também, assim, de carreira, né, cara? Porque se aposentou... Anos, né? Pô, se aposentou, mas... deve ser, cara. Meu irmão. E no mais alto nível, e
eu acho que é uma das grandes verdades, assim, tipo, nem todo mundo vai ser campeão. Mas o Edson vai sair do UFC, vai deixar o MMA sendo mais reconhecido, sendo mais lembrado pelos fãs do que alguns campeões do UFC, né? Por causa de todos os highlights, por causa de todos os momentos que ele protagonizou. Um cara que lidera diversos quesitos estatísticos, 16 knockdowns dentro da organização, seu top 4 histórico. Bônus de luta da noite empatado com o Holloway. 33 lutas, ele termina a carreira dele no UFC com o mesmo número de lutas que Demian Maia. Pra você ter uma noção. Então, é um cara que, foi um deleite acompanhar. E acho que sai com muito orgulho dessa jornada, né, Pamplis? Sem dúvida. Tô tentando ainda me lembrar o nome de uma campeã das 52 quilos. Nick Montanha. Nick Montana, obrigado. Nico Montanha. Foi campeão do TUF, mas aí machucou. E sumiu. Quem bate mais fotos no cassino do Caesar Palace em Las Vegas? Edson Barbosa ou a Nico Montana? Cara, não há dúvida. Não há dúvida. E no final das contas é isso, né, cara? É isso que importa. É isso que importa, é o legado que você deixa. São quantas pessoas você impactou, quantas vidas foram transformadas a partir dos seus chutes. Pô, mano, eu tava lá no nocaute dele com o Terry Etting. Tipo assim, lá? Tava, mano. Pode crer. Cara, imagina se é uma luta chata, ou se não tem aquele nocaute. Aquele nocaute ali ficou na minha cabeça, tá na minha cabeça até hoje. Tipo assim, eu lembro daquele dia muito por causa daquele nocaute. Óbvio que teve o Aldo pulando, né? Mas, porra, era o highlight. Eu tava no nocaute dele do Dariush. Espetacular também. Puxa jab, finta jab, lau, joelhão. Espetáculo. Também foi obra-prima. Ajuste, né? Porque foi meio que amarrado no primeiro round e no segundo bota, cara. Olha, e tipo assim, o cara tinha variedade, mano. O cara lutava. Foi Dariush, foi Tony Ferguson, foi o Habib. Meu irmão, o cara torou com geral, irmão. Lutou com todo mundo. Bizarro. E super gostoso. Então fica gostosão. aqui. Ele é gostosão mesmo, cara. 40 anos, né, cara? Fica aqui o nosso muito obrigado pelo Edson. Sim. E parabéns pelo shape. A gente teve, Tarso Dória, o querido Brahimaj, ficando no meio do caminho, né? Mais uma vez, a portaria prevaleceu, o crachá não bateu, o cadastro não estava feito, o sistema havia caído, não conseguiu entrar. Neil Magny, cara, sem cadastro, sem carteirinha não vai passar. Não vai subir. Não tem nome na lista, não entra. E, cara, é o porteiro do Enem, né? É o grande porteiro do Enem. Se você ganha do Neil Magny, é um grande indicativo que você tá numa projeção de que você pode fazer alguma coisa, mas se você não consegue vencer, realmente te coloca ali num limbo dentro da categoria. E a gente viu mais uma vez, botei até no nosso roteiro, que é o Magniverso. Bem-vindo ao Magniverso, porque você tá achando que você tá indo bem, você tá amassando o cara, mas quando você perceber, você está sendo amassado. E mais uma vez ele vence. E curioso que o Magny, que nunca foi... Teve períodos de invencibilidade. Hoje em dia o pessoal acha que ele tá velho, mas ele teve períodos longos de invencibilidade dentro da organização, em lutas onde ele do nada ganhava, do nada ele conseguia dominar o adversário, conseguia ser superior. E ele agora tá ficando mais coroa. E, meu irmão, consegue nocauteou o camarada que é, sei lá, 10 anos mais novo que ele. O Brahimaj era bem mais novo. Então, 10 anos é mentira, mas alguns aninhos, né? Alguns aninhos ele era. Então, espetacular. Tipo assim, viva os vovôs garotos, cara. Tá junto aí com King Green, com o CDF, a rapaziada que tá... Jim Miller, que tá chegando já na... Mas que o Jim Miller já tá vovô já tem uns 10 anos, né? Vamos ser sinceros. Mas ainda tá barrando uma galera, né? Nossa, sem dúvida. Dá mole com um de Miller aí, numa noite de Apex, assim, de bobeirinha, assim. Vai vendo. Cara, as derrotas do Neil Magny nos últimos anos. Yaroslav Amosov, que protagonista. Um absurdo, cara que chegou agora, fez história no Bellator. Aí, antes, Carlos Pratt, Michael Morales, Ian Machado Gary, os três caras que Ian Gary acabou de disputar cinturão, os dois são os próximos. Sim. Aí antes disso, Gilbert Burns, protagonista. Um dos maiores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos também mais um desafiante. Aí antes disso, Shavkat Rakhmonov. Tipo, porra, meu irmão, o cara realmente ele só perdeu pros 5 melhores da época ali, tá ligado?
E aí, vitórias. Todo mundo que tentou que não são esses caras. Mike Malott, Danny Rodrigues, Jake Matthews, Ramis Brahimaj, Geoff Neal. Cara, E já ganhou de campeão, cara. Já ganhou do Johnny Hendricks, cara. O Robbie Lawler, vence o Robbie Lawler. Carlos Condit. Então, tipo assim, é um baita lutador, tá ligado? É aquele cara que não foi campeão, possivelmente não vai ser, né? Porque já tá mais perto do final da carreira do que do começo. Mas também fez história, tá ligado? Muita luta, muitos recordes. E é isso. Grande porteiro, nosso querido Massu. Neil Magny. Esqueci o nome por 2 segundos. Tá, só a gente falou sobre o Edson. Eu acho que ainda tem alguns números do Edson pra gente falar, né? Porque ele encerra a sua carreira com alguns recordes. Mas eu quero colocar esses recordes no nosso quadro. Vamos aos números! Pois é, o Edson Barbosa, como eu já mencionei algumas das estatísticas e alguns números importantes dele na saída do UFC, também deixa mais coisa, cara. Ele acaba deixando o UFC com, além dos 16 knockdowns totais dentro da organização no geral, mas ele é top 8 histórico do peso pena, com 6 exclusivamente aplicados dentro da organização no 66 quilos e também nos 70 quilos com os 10 demais. É um lutador que também entra no top 9 histórico, top 10, no final das contas, do peso pena em bônus de performance, com 9 bônus de performance também exclusivamente no peso pena, e dentro do UFC no geral são 13, empatado com o Max Holloway, como eu já tinha dito, também top 10 histórico. Eu acho que desses números aí, o mais importante, que a gente lembra mais assim no final das contas, também pode ser o top 3 histórico no peso leve com 7 nocautes. E nisso aí ele fica empatado com o Just Gate, que hoje em dia é o campeão da categoria, pra gente ter uma noção. Além do nosso Edson Barbosa, Thiago Pamplona, temos que falar de Islam Makhachev. Número 1 pound for pound. Eu puxei a estatística zica no pré-luta, isso aí eu falei com você, isso aí é verdade, isso é verdade, isso é verídico, a gente conversou sobre isso. O resto que você diz aí que eu palpitei, isso é mentira sua. Mas desde 2013, 5 líderes do ranking pound for pound acabaram perdendo enquanto número 1. Né? E eu tava querendo dar essa zica aí de Makhachev, principalmente para ele não desempatar com o Anderson. Mas ele consegue vencer, se mantém o líder no pound for pound e pelo futuro vigente, imagino que não vai sair, ainda mais que o Topuria não vai voltar tão cedo, o Poatan vem de derrota, então mesmo que o Volkanovski vença uma luta na sequência, não acho que vai ser alçado. Então ele já tem mais de 870 dias como número 1 pound for pound do UFC em toda a sua carreira, desde 2023, quando foi a primeira vez que subiu esse ranking. E Pamplona, tem boas chances de bater 900, já é virtual mais de 900 dias. O primeiro colocado histórico é o John Jones, mas a gente está vivendo uma era que provavelmente o Makhachev pode bater pelo menos esse quesito e se tornar cada vez mais um cara sedimentado como o número 1 pound for pound, Pamplona e amigos. Isso aí a gente bota também, se quiser jogar dentro do... Vamos aos números. 17 vitórias consecutivas dentro do UFC. É agora recorde exclusivo, separado, só dele, ninguém mais tem. Absurdo. E Anderson Silva, né, não é mais o dono desse... Tiraram as minhas defesas consecutivas, tiraram a minha sequência de vitória, mas nunca vão tirar a magia. Não vão tirar a magia nunca. Nunca vão tirar isso aqui da gente. Nunca. E eles podem matar um homem, mas nunca a ideia. Nunca. É o Spider. Agora eu preciso trazer aqui Preciso que você crave, Tarso. Traza. Islam Makhachev é o maior de todos os tempos? Não. Não. Essa pergunta é fácil de responder. Não. Mas assim, isso também é uma questão até que eu botei no Twitter, e aí eu vou deixar aqui até pra comentário. Comenta você, qual é o top 1? Mas... Deixa nos comentários, deixa o like se você não deixou ainda. E hype o vídeo. Mas, cara, assim, é uma discussão do GOAT, é uma discussão muito... Não dá pra você cravar, porque vai muito do que você individualmente valoriza mais, sabe? Tem gente que olha pro 29-0 do Khabib e fala, pô, olha isso, cara, nunca perdeu. Pô, tem gente que olha pro Makhachev e fala 17 vitórias seguidas, double champion, não sei o que, Anderson Silva tem seus argumentos, John Jones tem seus argumentos, hoje em dia muitos conseguem, cada vez mais, não são tantos assim, mas a lista de nomes que podem pedir para ser o melhor de todos os tempos cada vez aumenta, porque o esporte é jovem, o esporte não tem 50 anos, assim, dentro desse formato, né, dentro dessa metodologia, de uma forma mais organizada. O UFC mesmo não tem 40 anos, então, à medida que o tempo vai passando, recordes vão se sedimentando. A gente tem uma noção, por exemplo, da grandeza do Anderson, porque esse recorde de vitórias consecutivas demorou 13 anos para ser batido, né?
E sendo muito sincero, não tem ninguém agora assim que a gente consegue cravar que vai chegar perto. Era o Topuria e aí já rodou. Então, a gente tem uma percepção de que, cara, eu pelo menos tenho essa percepção de que vai muito de o que você valoriza. Eu não considero o Islam o GOAT geral. Acredito que ele sim é superior ao que o Khabib apresentou. Eu acho que ele luta melhor do que o Khabib lutava. Tem mais qualidades, tem mais argumentos. Compreendo quem critica, quem fala que é chato, que é isso. Não compartilho de todas as opiniões, não concordo com tudo, mas entendo e absorvo isso. Só que não é o GOAT, não é o GOAT. E não vou dizer para quem é o meu GOAT, mas não acho. Quem é o seu GOAT? Vai ser uma explanação longa aqui, mas de maneira geral, eu acredito que esportivamente falando, é o Saint-Pierre. Mas magia... Um dos primeiros que eu vi sustentando esse... Não, pra mim é o Saint-Pierre. Perdeu, vingou todas as derrotas. Perdeu o cinturão, reconquistou. Voltou depois e foi double champ. Anos e anos limpo. Acho que no final das contas também o fator falha no doping tem que ser um quesito ali pra você pesar. Pelo menos pra mim. Falha na balança. Falha na balança. São coisas que pesam, entendeu? Saiu de uma luz em cima da hora. Esse tipo de coisa acontece, é natural, mas isso pra mim, na minha contagem, vale. Só que o GOAT, não sei o que, pode ser o Saint-Pierre, mas o melhor, o cara que eu vi fazer magia, o cara que eu vi é o Anderson, tá ligado? Anderson Silva. E próximo dele tem o John Jones. E aí a gente vai ir. Eu sei que já é uma discussão muito maior. Eu sei que a partir disso vai ter gente que vai falar que eu tô sendo leigo. Mas é a minha sensação, porque foi a forma como eu absorvi, como eu vivenciei. Agora, se você quiser pegar currículo, tudo bem. Aí a gente abre planilha, puxa aí quem tem vitórias seguidas, quem conectou mais golpe, quem venceu quantas vezes. E aí a gente pode determinar um algoritmo matemático aí, uma AI, que vai te dizer. Mas ainda assim, vai ter gente que vai olhar e vai falar, cara, mas qual o peso que você está dando para uma defesa de cinturão? Qual o peso que você está dando pela sequência de vitórias? Que cada um tem a sua. Então, é o intangível. Eu acho que a discussão do GOAT é intangível. Acho que é natural as pessoas buscarem. Acho que é incompreensível todo mundo querer debater, até porque gera debate. Hoje em dia é a rede social, as pessoas querem ter o que debater. Mas eu, particularmente, eu deixa acabar também, principalmente falar quem é o GOAT em carreiras ativas, que estão correntes. A gente tá vendo a história ser escrita ainda, deixa ela terminar pra gente ver como é que ficou, né? Fecha a conta. Você não paga a conta antes de fechar, né, Pamplona? Eu acho... Eu não sei se foi contigo que eu tava falando justamente isso, de que é injusto, né, a gente comparar o Islam com o Anderson ainda, porque o Anderson já se aposentou e ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma mancha no final, no currículo dele, no final da carreira, né? Eu vou defender o Anderson aqui. De ter acumulado algumas derrotas. Teve algumas derrotas que são esquisitas, né? Tipo, a derrota pro Bisping. Enfim. Mas, querendo ou não, os vermelhinhos estão lá no Tapology. E aí, mas assim, é injusto usar esse argumento contra ele e dizer que o Makhachev é melhor do que ele por isso, quando ele ainda não terminou a carreira e não emendou uma sequência de derrotas. Pode ser. Pode ser que o Makhachev perca a próxima, depois perca mais duas e se aposente vindo de derrota também. A gente não sabe. Então vamos esperar. Concordo com você de vamos esperar essa galera se aposentar. E é isso. Eu tenho mais coisa pra falar. Eu quero só adicionar aí. Desculpa se eu estiver falando muito. Mas, cara... é seu, tá? Você pode falar quanto você quiser. É nosso. Cara, tipo assim, você falou das derrotas do Anderson no final. Tipo assim, a gente... Pô, o Neymar o auge do Neymar não diminui a cada jogo ruim que ele faz hoje, digamos assim, sacou? Por mais que o Anderson teve a sequência de derrotas depois, o auge dele foi o auge dele. E o auge dele foi disputando o título e defendendo o cinturão. Da mesma maneira que, pô, por mais que o BJ Penn é um dos maiores casos disso. Eu acho que o BJ Penn perdeu muito da magnitude perante os fãs, é verdade, mas o auge dele sempre vai ser o auge dele. A melhor versão dele sempre vai ser a melhor versão e é como a gente tem que lembrar. E eu acho que é como a gente lembra no geral, assim. Não sei, também vai muito de cada um. Não, né? eu discordo um pouco, principalmente com a comparação. Eu acho que tem duas coisas que diferenciam muito aí o MMA de outros esportes coletivos, né? Que é o volume de jogos e, consequentemente, quanto mais jogos, mais percentual de derrota aceitável, né? O Michael Jordan
Tem alguma dúvida que o Michael Jordan é o maior de todos os tempos? Existe algum debate ainda? Então, tem debate? Não eu, mas os Estados Unidos tem. Tem gente que defende o LeBron com unhas e dentes, assim. Tá. Mas, enfim, tanto o Michael Jordan quanto o LeBron, os dois perderam pra caramba na carreira. Os dois fizeram temporadas onde não foram campeões. Então, é mais difícil. No MMA, no boxe, como são menos lutas, menos oportunidades de mostrar o seu trabalho, cada derrota tem um peso muito maior. Tá ligado? Eu compararia uma derrota no MMA como uma temporada pífia no futebol, tá ligado? Meu irmão, foi uma temporada, tipo assim, será que teve alguma temporada onde o LeBron marcou menos ponto do que a média, que ele não teve tantas assistências? Será que ele fez alguma temporada muito ruim? Não sei, eu não acompanho. Mas eu acho que essa seria a comparação, tá ligado? Uma derrota é tipo assim, meu irmão, foi uma temporada merda do LeBron. Eu não sei. Faz sentido, mas eu não sei se eu também concordo. Eu acho que a gente vai concordar em discordar. Não sei, porque eu concordo que, pô, a derrota na luta é muito mais pesada exatamente pelo seu ponto que você levantou. Mas eu acho que ao mesmo tempo uma derrota para um Derek Brunson numa luta que não valia cinturão, na verdade ele ganhou do Derek Brunson, mas pro Jared Cannonier no Rio, onde ele acaba se lesionando, cara, não pode ser considerado igual quando ele venceu o fulano, ou quando ele perdeu pro próprio Chris Weidman. Era uma luta que valia muito menos, era ele em uma outra fase, num outro momento também. Tipo assim, o jogador de futebol, ele está no seu... A gente espera o máximo dele durante 95% da carreira dele, tá ligado? A gente espera o máximo. O lutador, a gente também entende que tem, sim, um ciclo. A gente sabe que é muito mais comum a gente aceitar e observar lutadores que vão mudando a forma como lutam, diminuem sua qualidade ou por causa do desgaste, por qualquer que seja o motivo. Mas no final das contas, eu acho que tem um arco de evolução diferente a luta do futebol. Por mais que também a gente tenha coroas que, mudaram o jeito que jogam e são ainda muito bons, mas jogam parecido com o que jogavam, sabe? Sei lá, é uma discussão muito ampla, eu acho que a gente já tá falando muito. Comenta aí o que você acha, pontua aí pra gente poder também andar o programa, que senão também a gente não fala mais nada, né, Poplano? É isso. Vamos para o placar brasileirinho. Não vamos não, porque foi Pamplona, né? A gente tomou um fumo esse final de semana, tá? O placar geral nesse momento é 41 vitórias, conseguimos mais uma nesse final de semana, e 50 derrotas. Vitoriosa Mackenzie Dern, que nasceu no Arizona, mas é brasileira. Ela estava representando o Brasil nessa luta? Ela sempre representa o Brasil, né? Não, eu acho que a bandeirinha dela na transmissão estava Estados Unidos, não? Ou estava Brasil? Não, estava Brasil, cara. Pelo menos ela é contada como uma campeã brasileira para a organização. Até porque o UFC, isso até é pra gente perceber. O UFC, ele não... você é do país que você diz representar. Ele não necessariamente traz esse seu CPF. Tá ligado? Não é desse jeito. Mas você precisa... você tem que ter alguma comprovação de que você tem laços uma ligação com aquele país. Sacou? Tem que ser casado com fulano, você tem que ter nascido lá, ou você tem... Nascido lá é fácil, né? Você tem que ter ido cedo, né? Algum tipo de ligação, aí você... Beleza. Mas não é tão difícil. Mas aí, ganhamos uma com a Mackenzie Dern, campeã, parabéns, falaremos mais dela daqui a pouco. Mas perdemos Cauê Fernandes, no card principal, nocauteado por Jalen Turner. Perdemos Edson Barbosa, já falamos dele. Perdemos Chapolin, comentamos sobre. E não comentamos sobre ainda Vicente Luque, que perdeu para Trashangor. Cauê e Vicente Luque, eu acho que podemos tratar um pouquinho sobre eles aqui. Cara, e assim, eu confesso que eu tava esperando vitória do Cauê Fernandes e do Vicente Luque, porque eram lutas teoricamente boas pra ele. O Jalen Turner é um cara muito, muito bom, muito grande pra categoria e tal, mas ele tava naquele aposenta, não aposenta, luta, não luta, então a gente imaginou que ele não era mais um cachorro com fome, que ele ainda estava deixando comida na vasilha. Mas dessa vez chegou faminto, limpou a vasilha, magro, não deixou nada pra trás, e realmente aí venceu, e venceu bem. E a mesma coisa do Vicente, não a mesma coisa do Vicente não, né? Mas eu achei que o Vicente era superior, na verdade o Vicente é superior ao Trashangor, né? Em basicamente tudo, mas... Não é sempre que o melhor vence, o mais técnico, o mais talentoso. É igual a situação do Edson Barbosa com o Ribovitz, cara. O Ribovitz e o Barbosa são lutadores de prateleiras diferentes, pelo menos ainda na carreira do Ribovitz, porque ainda tem que ter toda a discussão que a gente estava tendo de carreira anterior.
Mas o Trashan Gore e o Vicente Luque são lutadores que a gente, pelo menos o que a gente acompanhou do auge do Luke, foi maior do que a projeção do que o auge pode ser do Trashan, pelo menos no que se desenha, né? Triste. Sim. Estamos a 9 vitórias agora. Eu tô começando a ficar nervoso, cara. Tem que rolar um UFC Brasil logo, né, irmão? Porque só assim pra gente buscar. Eu acordo de noite. Os brasileiros. Eu tô o tempo todo sendo assombrado pelas derrotas dos nossos brasileirinhos. Tá difícil. Mas Tasso Dória, o que estão falando por aí? Thiago Pamplona, pós-evento, cheguei à minha casa, ao meu lar, e aí fiz o que qualquer outro brasileirinho de valor faz, né? Botei no canal do Moicano, botei... também não, sei, graças a Deus isso aí tá em dia. Mas, botei no Moicano e vi a resenha dele pós-luta lá com o editor Iago. E, cara, o Moicano está consternado de que foi uma luta horrível, de chata, e Makhachev está acabando com o esporte. O clã, a dinastia no Magomedovsons está detonando. Pamplona, temos mais uma luta chata. Você achou a luta chata, Thiago Pamplona? Eu, particularmente, não achei chata. Achei uma luta com menos aberturas e oportunidades do que poderia ter. Mas, ao mesmo tempo, não fugiu muito do que eu tinha palpitado, Thiago Pamplona. Não, fugiu sim, né? Você disse que o Ian Gary ia passar o carro, não sei o quê, é muito maior, trouxe números de idade, não sei o quê, fez um comparativo, e em 94% das oportunidades que o enfim. Pior que essa estatística eu trouxe pro Whittaker, né? De que ele ia perder pro cara mais alto, e ganhou. Mais uma vez, você errando, né? Seus números e essas suas estatísticas. Cara, eu não achei a luta chata, tipo assim, em nenhum momento eu fiquei tentado a olhar o celular ou fazer outra coisa, tipo, não foi isso. Mas é uma luta muito técnica. É uma luta... Cara, teve vários rounds que não teve nada no primeiro 1 minuto e meio, assim. Que ficou só estudando. Geralmente, quando a luta é muito grande, quando tem muita coisa em jogo, é normal acontecer isso. Mas eu não achei monótona. De fato, o Makhachev... Os dois, né? Os dois não têm vergonha de fazer o que é preciso pra vencer. Os dois. Mas o Makhachev acaba sendo um pouco mais chato porque ele é tão dominante de um jeito e a gente tá sempre torcendo pra alguém defender as quedas dele, que ele vai conseguindo fazer, ele vai fazendo aquele wrestling cadeia, ele chega na posição boa, fica lá, e isso acaba sendo um pouquinho frustrante pra grande maioria das pessoas que tá torcendo pra que a luta fique em pé, pra que alguém descubra ali a criptonita do Makhachev. Então eu acho que é isso. Eu acho que não é uma luta de entrada, senão é uma luta que eu traria um brother que nunca achei MMA e fala: olha essa luta aqui que você vai se apaixonar por esse esporte. Luta de entrada é um ótimo termo. Um termo espetacular. Não é, mas também não é uma luta monótona, assim. Não foi uma Rose Namajunas e... Qual foi a luta horrorosa? Carla Esparza. Com a Carla Esparza. Não foi. A revanche. Cara, e isso me faz lembrar... Já que a gente tá falando tanto de futebol hoje... Final de campeonato muitas vezes é um jogo chato, né? Porque é exatamente isso. Ninguém quer se expor, ninguém quer dar mole. E, pô, a gente já sabia que a grande questão era como o Ian Gary ia defender. Então, se a gente entra numa luta com a grande pergunta de como um dos dois vai se defender e não de como os dois vão atacar, dá pra imaginar como é que a luta transcorre. E, assim, realmente faltou um pouco... Acho que faltou um pouco de malícia ali do Ian Gary, né? Mas quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Eu acho que essa é a grande máxima que eu tiro dessa semana do Ian Gary, onde ele só emitiu coisas positivas, só tentou trazer mensagens legais e ainda assim saiu tremendamente vaiado, saiu criticado pelo adversário. O Dana White falou que odeia, mais uma vez, quando os caras chegam pro 5º round e se abraçam e tocam luvinha, que ali dentro é pra sair na mão. E eu acho que acabou sendo... uma parte da derrocada do Ian Gary. De, tipo assim, talvez, de repente, ele tá valorizando muito uma jornada, uma experiência, uma luta valorosa que ele fez com o Makhachev, principalmente pós-luta, o que ele falou. Cara, eu tenho 28 anos e, pô, olha o que eu fiz, eu não vou a lugar nenhum. E a gente falou no off aqui, cara, estatisticamente falando, não é tão comum você conseguir mais de um title shot na carreira. É claro que tem lutadores que burlam a regra e né, desafiam a lógica, mas não é tão comum, sacou? E também, ao mesmo tempo, se você quiser puxar quem teve a segunda chance e assim na segunda chance conseguiu, também é um outro recorte. Então ontem ele teve a maior oportunidade da carreira para ser campeão mundial. E ele teve chance. A sensação que eu tive é que se ele tivesse tomado 1, 2 decisões diferentes, a luta poderia ter sido outra no final. Me lembrou muito... Makhachev não. Me lembrou muito...
Ankalaev com o Poatan. Tava esquecendo o nome do Magomed Ankalaev. Ankalaev com o Poatan na primeira luta. Onde a sensação que eu tive é que se o Poatan bota um direto mais pesado em 2 assaltos, ele ganhava a decisão. Então, faltou um pouquinho de fome, faltou um pouquinho do cachorro magro, talvez, ali pro Ian Gary. Acredito que tenha sido uma semana muito emocional. Achei ele muito emocionado falando com a Evelyn. É claro que, teve todo o assunto do puro osso, o cara com quem ele conviveu, e isso não é algo pra gente excluir da equação aqui. Sim. Não é algo, por mais que ele talvez não tenha uma relação tão antiga com o puro osso, e por mais que esse camp ele não tenha ficado tanto tempo aqui, mas, era uma pessoa que ele conhecia, tá ligado? Então... Isso impacta. Impacta um dos principais head coach dele, dois, porque ele não tem um só, mas impacta o Diego Lima, que só chegou em cima da hora pra luta, né? Foi porque, era um compromisso, tinha que ir, irmão, não tem como não ir, tá ligado? Mas isso impacta. E, enfim, no final das contas, eu acho que o Ian Gary poderia ter aproveitado mais, faltou um pouquinho de ter raiva, faltou um pouquinho de sangue no olho ali pra ele, a malícia, da maldade, e o Makhachev falou no pós-luta, não dá pra você fazer um lutão contra alguém que tá defendendo tanto, não tá oferecendo tanto. E sacou? E pra quem também tá dizendo que a luta é muito chata, isso diminui. Agora eu falei que o cara não era o GOAT, mas eu vou dar um argumento. Cara, o Saint-Pierre também terminou várias lutas com as pessoas falando que a luta foi chata, porque ele dominava, ele anulava o adversário, seja em pé ou no solo. Então é difícil. O filme que ganha o melhor filme do Oscar nem sempre é o mais divertido, Pamplona. Uau. Inclusive, tu assistiu a Odisseia? Cara, ainda não consegui ver, eu tenho que ver, mano. Tem que ver. Mas eu já, tipo assim, tô ligado à história, né? Então, meio que... Não tipo dúvida, assim. Né? Tipo assim, tem que correr atrás também, né? Tipo... Dificilmente eles vão ganhar roteiro original. Dificilmente eles vão ser indicados pra essa. Tá correndo por fora. Esse aí, não sei. Tarso Dória, chegou o momento onde nós temos que casar, fazer o papel do matchmaker. Seremos então eu, Chan, Pamplona e Tarso Maynard pra casar as lutas dos nossos... Enfim, da galera que lutou agora, a gente vai ver. Você sabe o que a gente vai fazer. Não é original, não é mais um pra concorrer. Não é original, não é a primeira vez que a gente faz isso, nós não inventamos isso, não somos os únicos que fazemos, então você sabe exatamente o que vai acontecer, não precisa explicar tanto. Inclusive, vai ter gente no comentário pedindo pra explicar que não entendeu direito a dinâmica do quadro casamento. Como é que é? É qualquer pessoa ou tem que ter lutado agora no card? Não entendi ainda. Por que você não casaram a luta do John Jones? Eu não vi Khabib aí. Por quê? Por que não tem? Enfim. Tarso Dória, quem você quer ver o Makhachev saindo na mão? Carlos Prates! Não tem pra onde fugir. Carlos Prates. Nosso querido Carlos Prates. Carlão... Ele já falou aí que já prometeram pra ele que ele é o próximo. O Makhachev também, na coletiva pós-luta, inclinou que sim. E provavelmente, pelo que o Makhachev falou de que ele quer lutar antes do Ramadã, que acontece em fevereiro, e o Carlos Prates dizendo que tá pronto, provavelmente teremos essa luta em janeiro ou dezembro. Dá pra botar dezembro, né? Possível Novembro também. É Nova York. Dezembro eu acho que não tem nada ainda. É Las Vegas, geralmente? Geralmente fecha em Las Vegas. Né? Pô, luta. Vai ter... Não, Abu Dhabi é outubro, né? O numerado de Abu Dhabi, mas já tá casado e não tem como. O Makhachev saiu todo lanhado e também não luta com frequência toda dessa. Também vou de Carlos Prates. Acho que é óbvio. Tem que inventar. Outra opção seria Michael Morales, mas, enfim, já tá... Ele mesmo já falou que tá certo, que a luta é essa, então não tem muito o que a gente ficar enrolando aqui. Ele tá feliz também, né? Porque ele não só foi o reserva, bateu o peso e tudo mais, mas recebeu o trocado por ter batido no peso, né? Então, querendo ou não, ganhou sem trabalhar. Se bem que cortar peso já é um baita trabalho também, né? Então... não é, não. Essas coisas todas. O tamanho daquele cara, meu irmão, parece... Ele corta muito peso. Ele, no caso, é. O Chapolin já não é tanto. Mas é tudo do nada, né? O cara quer trazer à tona... vamos mandar fazer umas camisetas do depois da luta. A gente faz o do cachorro magro, com a vasilha seca, e a gente faz o shape inexplicável do Chapolin. Meu Deus Ian Gary, Tarso? Cara, o Ian Gary eu daria pro Michael Morales. Também. Assim, eu particularmente... Olha esse corte aí, hein? Corta só eu daria pro Michael Morales. Bota a música lá do Kirby. Mas o que eu queria falar, eu particularmente, eu tô fazendo algo que eu não gosto, que é você pegar alguém que acabou de disputar o cinturão, não foi necessariamente uma luta
Então, não deixou muitas dúvidas, né? A gente teve um resultado claro. E se a gente casa o Michael Morales contra o Ian Gary, e a gente tem a situação do Carlos Prates vence, o Makhachev, o Ian Gary vencendo o Morales, ele vai ganhar uma nova chance no cinturão e a gente pode falar que ele não necessariamente mereceria. Mas eu casaria ele agora com o Michael Morales. Acho que, no final das contas, na verdade, não, é verdade, não vou mudar, não vou jogar o Michael Morales, não. Não vou fazer o que eu não acho correto, vou fazer o que eu acho correto. Tá certo, é isso, é sobre isso. Tá com o Amosov pro Ian Gary, porque o Amosov acho que tá um degrau abaixo, e aí, tipo assim, se aí o Ian Gary venceu o Amosov, ele não tá matando um contender legítimo agora, ele tá pegando um cara que tá na crescente ainda. Então tá com o Amosov pra ele. Tá bom, é uma boa luta. Faz sentido. Você viu que eu fui negociando comigo mesmo no meio da ideia. E tá escrito no roteiro Michael Morales, cara. Mas eu vou ficar de Morales. Eu vou ficar de Morales, embora eu acho que talvez essa luta aconteça porque pro Morales não ficar sem adversário, né? Porque ele, teoricamente, é o próximo do cinturão. Sim. Mas aí, é improvável que o Makhachev lute esse ano ainda. Então, a gente tá em agosto. Essa luta só deve acontecer, cara, em janeiro, talvez depois do Ramadã. Então pode ser que essa luta se estenda mais. Ela se estendendo mais, tem que esperar o resultado da luta. Aí tem que ver se não teve um empate, se não teve não sei o quê, se não vai ter uma revanche imediata. Então é muito tempo pro cara ficar esperando. Ele vai ter que pegar alguma luta aí nesse meu tempo. Então, eu botaria pra ele, já viajando aqui no Michael Morales, eu acho que pro Michael Morales ficar de olho também, se não for o Ian Gary, ficar de olho no vencedor de Marretinha e Sean Brady. Se o Marretinha ganhar, não o Sean Brady, porque ele já venceu o Sean Brady, naturalmente. Se o Sean Brady vence, é uma luta boa contra o Ian Gary também. Também. De repente. Também. Cara, essa categoria tem muita opção. Tem muita opção. A 7-7 tá bizarra. Eu acho que é a categoria mais é a sua fave? Recheada. Acho que é a minha favorita. Do momento, sim. Mackenzie Dern. Taca pra ela Fatima Klein. Estamos num momento, assim, não tem muita novidade na categoria agora, assim, de novo. O primeiro pelotão, quem tá na primeira fileira, essa primeira fileira não tá muito cheia. Principalmente porque a Mackenzie lutou recentemente, os resultados, né? E também porque a gente tá meio que num vácuo, né? Foi uma luta importante essa vitória da Mackenzie Dern contra a Gillian Robertson, principalmente porque ela se sedimenta, né? Depois que ela venceu a Viana, pairou ali no ar, de que de repente não era pra ser ela ali, mas foi lá, agora venceu bem, uma menina que era uma contender legítima, acho que a Gillian, pós Mackenzie, pós a ex-campeã Zeng, era quem merecia mais nesse momento lutar pelo título. Mas na subida tem a Fatima Klein. Acho que talvez a Mackenzie espere uns 6 meses aí, talvez 7 meses, volta só no ano que vem. E aí, voltando só no ano que vem, dá tempo também da categoria dar uma maturada. Eu ficaria de olho na burguesinha. Mas hoje, dizendo quem vai ser a próxima desafiante da Mackenzie Dern, eu palpitaria a Fatima Klein. Isso eu tô dizendo. Outros palpites que foram atribuídos a mim ao longo do episódio não são verdade. Eu não sei em que pé tá a Weili Zhang, né? Mas acho que essa é a luta que a grande maioria das pessoas quer ver. A ex-campeã vindo e, enfim, vendo se a Mackenzie realmente tem what it takes pra vencer a Weili Zhang, que é uma das maiores de todos os tempos dentro dessa categoria. Então, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe nem por que a Weili Zhang tá afastada. A gente não sabe se tá acontecendo alguma coisa. Talvez ela não volte, talvez ela volte. Mas eu colocaria a Weili Zhang aí. Perfeito. Volta Zeng! Faz aí hashtag aí quem quer a volta da Weili Zhang. E uma camiseta também, volta Zeng. Tudo eu quero fazer camiseta agora. Muitas coisas agora. O cara que tem o hiperfoco fazer camiseta, todo dia faz uma camiseta diferente, tá ligado? Cara, pior que eu tenho isso, desde muito novo. Desde muito novo eu desenho camisetas. Todo dia uma camisa diferente. Tá bom. Jalin Turner. Taca pra ele. Tom Nolan, ele pediu um top 15. Aquele ator? Oh, não. Esse é o diretor, né? Tá pensando no Tom Hardy, na verdade. Mas tem o Christopher Nolan também, né? Uau. Caraca. Taca pra ele o Tom Nolan. Acredito que o australiano ali tá na 13ª colocação do ranking no peso leve. É um cara de entrada e principalmente já viu que eu já roubei seu termo de entrada, né? Engraçado ser você a trazer o termo entrada para esse podcast. Mas o Tom Nolan... Porque eu tenho entradas? Não. Minhas entradas? Não, você que tá... Isso é coisa que estão botando na tua cabeça. Mas
Acho que é uma boa luta. Tonola que vem de vitória contra o Farisian. Sai na mão, é alto. Vai ser um matchup interessante de acompanhar. E se o Jalen Turner voltou 100%, né, ele que é o cara que consegue aposentar e voltar da aposentadoria num período mais curto do que suas últimas lutas no UFC, né? Tipo assim, ele ficou mais tempo entre lutas na organização do que aposentado. Realmente é espetacular. Parabéns, Jalen Turner. Parabéns pela vitória também. E é isso. E você? Com quem Jalen Turner luta? Eu mataria 2 coelhos numa caixa d'água só. Olha os só. 2, né? E fazer... Até porque coelho não nada, né? Então mataria mesmo. Eu colocaria o Jalen Turner com o Ribovitz. E, consequentemente, o Ribovitz com o Jalen Turner. Mas e o ranking? Ele pediu o ranking. Ou ele não vai ter o que ele quer? Quem ganhar entra no ranking. Quem ganhar entra no top 15. O Jalen Turner já foi top 15, não foi? Já. Ele quer voltar a ranquear. Então, quem ganhar, pega a rabetinha. Com certeza vai ter gente nas próximas rodadas aí saindo do ranking, perdendo a luta que não era pra perder. E aí eles, entram. Taca ali. Através dessa luta. Tá certo. E o Ribovitz eu tacaria com o David Onama. Não tacaria com o Jalen Turner agora, não. Tacaria com o David Onama. Acho que seria uma luta de bastante contato. Toraria. Mas o Onama também subido. Eu não sei se ele já lutou esse ano, mas iria de David Onama. Mas sendo sincero, Stipe Miocic agora nesse momento não tem um nome específico pra quem brilha assim. Acho que os que são mais importantes aqui nessa etapa, aqui nesse bloco, é o Makhachev, Ian Gary e Mackenzie Dern. Jalen Turner e Ribovitz é difícil de cravar quem é o próximo adversário porque não tem ranking após o top 15, né? Então fica tudo meio que nebuloso. Mas eu acho que são boas lutas que foram entregues pelos nomes e também boas lutas que podem ser casadas na próxima sequência. Tarso Dória, vamos para os bônus desse UFC. Nós daremos aqui 2 bônus de 500 mil reais, que tem um valor aproximado aí de R$3, né? Enfim, 3 lutadores que depende da cotação. Bônus, e hoje eu vou abrir o bolso, tá? Hoje eu vou abrir o bolso. Eu vou dar o bônus de melhor skin para uma luta, que absolutamente é a luta Charles Johnson e Chapolin. Melhor skin dos dois. O Chapolin com um skin que já falamos aqui, né? O shape de adolescente. E o Charles Johnson com aquele cabelo muito foda. Sim. Muito foda. Cara, se você é careca, se você tem uma calvície absurda, ou você raspa tudo, ou você faz uma parada diferente. Não fica tentando pentear. Personalidade. Não fica tentando, tá ligado? Pegar, não tem nada aqui, pega um pouquinho daqui e não faz isso. Não faz isso. Meu irmão, deixa um rabo de cavalo, faz uma parada diferente, ou então raspa logo tudo. É do time seja do time dos raspados, eventualmente eu vou chegar lá. Eu acho que ainda tá dando pra viver com a minha calvície, mas eventualmente ela vai tomar conta de tudo, eu vou raspar e vida que segue. Eu só preciso pegar o shape antes, porque não dá pra ficar careca e sabe quando, retido, que fica com as bochechas grandes, tem que estar desidratado, tem que estar trincado pra careca. Tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. A careca se conquista. Seu bônus, Tarso? Meu bônus vai de grande luta para Roel Álvares e Tiji Okuane. Grande luta. Um bônus bem merda, né? Mas tá bom. Grande luta. Bônus, grande luta. A gente deu bônus, então a gente vai gastar 2 milhões de reais, cara. Caralho. Será que a gente consegue? Deixa o like aí pra gente conseguir bancar isso, cara. Pelo amor de Deus. Thiago Pamplona, uma semana que a gente falou tanto de história, né? O UFC 330. Temos aí essa discussão do GOAT, livre, liberada, comente aí, debata, procure o Pamplona nas redes sociais, marque lá ele com a sua opinião, né? Ligue pro Pamplona, se você tem o número de WhatsApp do Pamplona, liga pra ele, faz uma ligação, porque a gente também hoje, a gente conversou sobre a importância da história e das antiguidades, né, Pamplona? E de como no meio das antiguidades é o meio de muitas atualizações, porque a cada dia mais coisas ficam velhas e as antiguidades sempre aumentam, né? Uau. O que era novo ontem, hoje já é antigo. Ninguém vai entender porque a gente tá falando disso, mas tá tudo bem. Tchau. Beijo.